Oiê, boa noite, boa noite. Gente, meu cabelo hoje tá meio bagunçado. Todo dia eu tô brigando com o cabelo agora, né? Boa noite pra quem tá chegando, né? Vamos dar sequência às nossas lives, fazendo a leitura comentada deste livro, que se chama Relacionamentos, né? Da School of Life. Tá? Então a gente já tá em uma sequência com essa 12 lives, todas estão salvas no meu perfil, né, onde eu estou trazendo a leitura comentada dessa obra, que é uma obra importantíssima para quem está começando a questionar o amor romântico, né, questionar as bases, os pilares do amor romântico, para que a gente consiga desenvolver cada vez relações mais saudáveis, menos infantilizadas, menos idealizadas, né? Porque quem segue o amor romântico, e a grande maioria segue as premissas do amor romântico, por quê? Porque isso está na cultura. Então a gente não é ensinado a questionar isso. Ao contrário, a gente naturalmente repete esses padrões, que são calcados sim nesses alicerces do amor romântico. Então essa obra, ela traz alguns pontos bem importantes e práticos, né? Fazendo com que a gente repense esses pilares do amor romântico e encontre possibilidades de mudança, né? Então não é só um livro onde ele vai teoretizar, né? Não, de fato traz aqui uma boa proposta de prática, de boas práticas, para que a gente construa relações saudáveis, tá? Então, vou, como eu faço em todas as lives, né? Geralmente tem algumas pessoas que estão chegando agora, né? Que não assistiram as outras lives. Então, geralmente eu faço primeiro um apanhado, né? Bem rapidinho aqui, sobre o que a gente falou nas outras lives, até chegar esse momento de hoje, que a gente vai falar sobre paixão, né? Sobre as paixonites, né? E sobre a importância do apaixonamento. Então, a gente chegou a falar já como que acontece esse apaixonamento, né? Foi a segunda live dessa série. E hoje a gente vai entrar um pouco mais no entendimento, né, da importância do apaixonamento, o que a gente tem a aprender com isso e qual que é o entendimento da paixão, né, na nossa cultura também. E eu trago aqui, né, um outro olhar, que muitas vezes a gente vê a paixão sendo colocada como um problema, como algo a ser evitado. E na verdade não, ela pode ser um lugar de muito aprendizado. Tá? Então, vou só dar um apanhado, né, no que a gente falou até aqui, nessas 12 lives, para quem está começando a assistir agora, ter uma ideia de tudo que a gente percorreu, tá? Então, a gente começou no primeiro capítulo falando de pós-romantismo, ou seja, justamente, né, é uma introdução no livro para que a gente entenda a partir de onde surgem as ideias do livro, né, que é o questionamento do amor romântico. Então, ele traz os pilares principais e fazendo já provocando a gente a ter um outro pensamento, né? Ter uma outra forma, uma outra perspectiva, né? De como que a gente pode viver as relações quando a gente se afasta desses pilares do amor romântico. E aí ele traz aqui uma crítica inicial. Depois a gente fala da escolha do objeto, que fala sobre esse lugar de como que eu escolho essa pessoa, né? Dentro dessa relação amorosa, como que eu escolho essa pessoa, né? É realmente baseado naquilo que eu quero? É uma pessoa que tem os atributos que eu quero? Ou existe algo que a gente não enxerga nesse encontro, né? Que é da ordem do inconsciente. E é exatamente isso. Essa escolha do objeto, ela não é consciente, ela é inconsciente. Existe algo no psiquismo de um que encontra afinidade com o psiquismo do outro, e essa afinidade não diz respeito ao encontro de um encaixe perfeito de coisas boas. Eventualmente, são lugares de feridas infantis de um que conversam com as feridas infantis do outro. E desse encontro existe a possibilidade de um processo de autoconhecimento. Quando a gente entra nessas relações com essa consciência de que esse encontro, não, ele não é por acaso. Mas não, ele não é porque você acabou de encontrar sua alma gêmea. Certo? Então, esse capítulo a gente fala sobre isso. Depois vem transferência e projeção, né, que é esse lugar que acontece nas relações amorosas com muita frequência, não só nas amorosas,
que é uma outra coisa que eu sempre enfatizo aqui, né? Boa parte do que a gente está abordando nesse livro serve para todas as nossas relações, não só amorosas, né? Não só essas românticas. Então, essa transferência é lugar de projeções, né? Do que eu transfiro para o outro, que não é sobre o outro, que é sobre a minha história, né? Mas que na relação a gente acaba projetando no outro, porque encontra no outro, né, algo que nos lembra coisas familiares. E aí a gente precisa ter consciência para entender o que é daquela relação e o que não é daquela relação, né? E geralmente um trabalho de autoconhecimento ajuda a gente a conseguir separar um pouco essas coisas, né? E perceber quando a gente está projetando no outro algo que não é do outro, ou quando o outro está projetando sobre nós coisas que não são nossas. Depois a gente falou sobre os problemas da intimidade, onde a gente traz aqui o par, vulnerabilidade e intimidade, né? Que é um lugar de muito conflito interno. Porque, por um lado, eu quero sim criar ali um vínculo, né? Um lugar de intimidade com o outro, mas tenho medo de me vulnerabilizar demais. Tenho medo de confiar nesse outro. Tenho medo, de fato, de me dispor a conhecer o outro, que vai além daquilo que eu idealizo dele, e ao mesmo tempo eu tenho medo de me conhecer a partir desse movimento onde eu me vulnerabilizo na frente do outro. Então, nesse capítulo a gente fala um pouco sobre essa dinâmica, complexa sim, né? Depois tem os pontos fracos, os pontos fortes, o parceiro como criança. O parceiro como criança também é um capítulo muito importante, que é justamente a compreensão de que todos nós carregamos em nós uma parte extremamente infantilizada, né? E são todos nós, absolutamente todos nós. E a gente costuma não ter muita paciência quando a gente precisa lidar com essa parte infantil do outro. Mas se é uma criança, está tudo bem, a gente tem paciência, a gente acolhe, a gente entende, mas quando é um adulto que entra nessa dinâmica infantil, a gente geralmente não tem paciência. Como se a gente esperasse que o adulto não tivesse esse lugar infantil, sendo que nós mesmos temos, né? Então, nesse capítulo a gente fala sobre a importância de desenvolver essa tolerância, essa paciência, tá? Com parceiro, parceira. Depois vem amar e ser amado, né? Aqui também é bem importante a gente entender esse lugar de que, via de regra, né, de uma forma geral, quando a gente nasce, a gente aprende a ser amado, mas a gente não aprende a amar, né? O aprendizado de amar, ele vai acontecer conforme a gente vai amadurecendo. Então a gente se acostuma primeiro no lugar de ser amado. Esse é o padrão, é isso que a gente busca, é isso que a gente gosta. Então, você conseguir desenvolver a capacidade de amar o outro é um passo que exige, sim, um bom desprendimento das próprias necessidades, né? Uma capacidade de renunciar ao nosso aspecto natural, né, narcísico. Então, nesse capítulo a gente fala sobre isso. Depois vem a dignidade de lavar roupa, que eu não vou entrar muito, tem algumas coisas que eu vou pular aqui que são importantes, mas, né, senão a gente fica com um tempo muito curto para falar sobre o tema de hoje, que são as paixões. Ensinar e aprender, né? A importância na relação da gente conseguir entender que todos ali naquela relação ocupam, ao mesmo tempo, o lugar de aprendizes e mestres. Então, dentro de uma relação, quando a gente tem uma visão mais ampla do outro, como humano, a gente sempre vai conseguir identificar que existe algo ali que eu tenho para aprender com esse outro. Que existe algo que o outro sabe mais do que eu, conhece mais do que eu. E que eu posso me dispor a aprender. E vice-versa. O outro também consegue identificar que eu também tenho algo a ensinar. E ao mesmo tempo se coloca como aprendiz. Isso é fundamental. Porque muitas relações, aparentemente, algumas pessoas se colocam numa posição superior. De que o outro está se dando bem em estar ali. E muitas vezes baseado até na questão material, patrimonial. E a gente esquece de toda a riqueza que existe no ser humano por si só. Independente de qual é a profissão, de qual é a remuneração, de qual é o patrimônio, de qual é o status social. Então a importância da gente conseguir enxergar isso na relação. Que o outro sempre tem algo de mestre também.
e a gente sempre tem algo de aprendiz também. Depois veio pessimismo, a importância da gente não ser tão otimista no amor, porque senão a gente pode cair facilmente na narrativa do amor romântico, né, onde tudo é perfeito, florido, encantador. Depois vem culpa e amor, que também é importante a gente falar desse lugar, né, do sentimento de culpa que entra nas dinâmicas das relações amorosas. Depois a gente falou sobre boas maneiras e segredos e explicando a própria loucura. A gente falou em uma live só sobre esses dois temas, que é muito interessante, um lugar da gente poder, dentro de uma relação, a gente poder assumir para o outro que existem partes nossas que são bem esquisitas. E a gente poder, desde o início, ir mostrando para o outro essas partes, né? E contando para o outro que existem algumas loucurinhas nossas, existem algumas manias esquisitas, existem algumas paranoias, que a gente, a partir do nosso autoconhecimento, já reconhece. Então a gente vai meio que dando um mapa para o outro, né? Para que ele possa explorar se sentindo minimamente seguro e comunicado. Então, esses capítulos também são bem interessantes, né, para entender a importância, sim, da gente assumir para a gente que a gente é esquisito, sim, que a gente tem pensamentos estranhos, que às vezes a gente tem manias esquisitas e que a gente normalmente não fala para ninguém. Mas talvez para esse parceiro, para essa parceira, seja importante a gente trazer algumas coisas, principalmente quando vai entrar no campo do convívio, que eventualmente vai aparecer, né? Então, a primeira coisa é assumir que temos. E depois, trazer isso para o parceiro, para a parceira, evitando algumas surpresas que podem chegar num lugar desconfortável e, de repente, se torna apenas um lugar até de dar risada juntos, né? Depois, a gente falou sobre, na última live, a gente falou sobre conversas artificiais. E nesse capítulo, né, a partir dele, eu trouxe bastante a questão da importância da comunicação, né? Então, assim, como que a gente pode caminhar dentro de um relacionamento saudável, né, utilizando uma comunicação mais elaborada, né? Nesse capítulo ele fala muito da importância da gente sair do lugar que o amor romântico diz, que o outro tem que me entender, que o outro naturalmente sabe o que eu penso, sabe o que eu desejo, né? A gente, a partir da ideia do amor romântico, existem muitos conflitos nas relações, justamente porque existe uma loucura coletiva de achar que o outro tem que adivinhar o que eu sinto, o que eu penso. E nessa premissa, a gente deixa de verbalizar, deixa de nomear, e muitos conflitos acontecem por isso. Então, a gente falou bastante na última live sobre esse lugar da comunicação, né? E aí a gente trouxe aqui boas práticas, né? Como que a gente pode melhorar essa comunicação com esse parceiro, com essa parceira. Saindo dessa premissa do amor romântico, de que o outro tem que me entender sempre, de que o outro tem que ser honesto sempre, né? Que, aliás, eu acho que foi nessa e na Boas Maneiras e Segredos, né? Que ele traz aqui também a importância da gente não contar tudo. Que a gente não tem que contar tudo, né? Que isso é um grande devaneio também, né? Enfim, então, só um resumo aqui de tudo que a gente abordou, né? Nessas 12 lives, né? Hoje vai ser a 12ª, para quem não participou, poder ter um pouquinho de uma ideia geral. E hoje a gente vai entrar nesse tema das paixões, né? Que aqui ele chama de paixonites, tá? Então, para quem nunca participou dessas lives comigo, né, deixo aqui o convite para participar, né, escrevendo o que sentir, o que quiser compartilhar, o que quiser perguntar. Eu vou ler os trechos e na sequência eu vou comentando, eu vou trazendo exemplos, eu vou trazendo, né, algumas coisas para a gente poder tornar isso mais dinâmico e mais aplicado sempre, né, trazer reflexões, mas eu sempre gosto, né, de ter a participação de todos para que a gente possa abrir outras abas aqui, né? Sempre ali relacionadas com o tema, mas que a gente possa expandir ainda mais, para que o conteúdo fique rico para toda vez que alguém for acessar, conseguir ter acesso a todos esses pensamentos, a tudo aquilo que pode enriquecer a nossa experiência, falando sobre o tema de hoje, sobre paixões. Tá bom? Bom, para começar, eu não poderia deixar de trazer, né, um trecho de um livro da
Clarice Lispector, né? Porque toda vez que eu falo de paixão, não tem como não pensar em Clarice Lispector, que é uma das minhas grandes paixões. Então, eu vou trazer um trecho, né, curtinho, para introduzir, né, essa nossa conversa aqui, e depois, na sequência, eu vou para o livro, tá bom? Então, tudo que sentirem de escrever a qualquer momento, escrevam, tá? Eu sempre vou parar, dar uma olhadinha, para poder responder vocês e interagir com vocês. E vamos lá. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência. E nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está. Está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. O que estou sentindo agora é uma alegria. Ser vivo é um estágio muito alto. É alguma coisa que só agora alcancei. É um tal alto equilíbrio instável que sei que não vou poder ficar sabendo desse equilíbrio por muito tempo. A graça da paixão é curta. Esse trecho é do livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Leiam, é maravilhoso. E aqui ela consegue, magicamente, né, trazer assim, falas imprescindíveis para falar sobre paixão. Uma delas, sem dúvida, é esse lugar que ela traz do equilíbrio instável. Eu lembro que quando eu li, aquilo fez assim na minha cabeça, né? Essa ideia de pensar nesse equilíbrio instável. Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente não pensa em instabilidade a princípio, certo? Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa numa coisa alinhada, estática, mas o equilíbrio não é isso. E aqui ela traz que a paixão é uma forma de equilíbrio instável. É esse lugar que de alguma forma nos tira do prumo, mas que ao mesmo tempo que parece um desequilíbrio, é só um equilíbrio que a gente não conhecia. É uma nova forma de equilíbrio. E nesse movimento, como se fossem placas tectônicas se movendo e se reajustando, vão surgindo novas partes de nós mesmos, de encontro ao outro. E é algo que depende necessariamente de um outro para acontecer. E o quão desafiador é para muitas pessoas se permitirem viver isso. Porque é um susto. É um susto que faz a gente se deparar com outras partes nossas. E não necessariamente só as boas. Porque não é nem sobre caracterizar se é bom ou ruim, mas são diferentes. Mostra em nós o apaixonamento um lugar estranho, um lugar de estranhamento, um lugar do que é diferente, do que a gente idealizava, não só sobre o outro, mas sobre nós mesmos. Então, partindo disso, vamos para o livro, né? E aí a gente vai abrindo cada vez mais, né, essa compreensão dessas paixonites. Bom, vamos lá. Então, aqui no começo, né, ele traz uma narrativa contando uma história, né, que você encontra com uma pessoa, de repente, ao acaso, né, e aí você acaba ficando encantado, né, por uma questão, às vezes, de um detalhe, né, de uma sobrancelha mais grossa, né, de uma fala mais eloquente, de uma forma de andar que te chama atenção, ou seja, alguma coisa ali te dá uma pista de que existe algo ali para ser explorado. Existe algo ali que você vai encontrar. E o nosso primeiro pensamento é que a gente vai encontrar esse outro que nos completa. Esse outro que é a cara metade.
esse outro que é perfeito para nós. Mas a grande verdade é que essa excitação que acontece no apaixonamento está nos mostrando que a gente vai encontrar, a partir do encontro com o outro, partes nossas. Então não é o outro que me completa, mas é o outro que me encoraja a me encontrar. Desde que eu entre nesse circuito com consciência. A questão é que a gente, via de regra, não tem maturidade, principalmente nos primeiros apaixonamentos. E às vezes por muito tempo. E a gente acaba não usufruindo dessas experiências como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque uma das ferramentas mais poderosas para o autoconhecimento é o apaixonamento. E aí tem gente que diz que não se apaixona. E aí eu deixo a pergunta, por que será? Enfim. Então, começou aqui, nessa introduçãozinha, ela falando como que acontece, mais ou menos, você encontra. E aí depois, no livro, eles trazem aqui. Paixonites. Elas podem ser frequentes para alguns ou só acontecer às vezes para outros. A dinâmica da vida moderna constantemente nos proporciona um contato fugaz com desconhecidos, dos quais escolhemos alguns exemplos que, mais do que interessantes, nos parecem ser a solução para a nossa vida. Estranhamente, a ideia de paixonite ou crush está no centro da concepção de amor da nossa época. As paixonites podem ser engraçadas, bobas ou mal durar um fim de semana. Podem parecer triviais, mas merecem muita atenção, porque revelam com clareza e em pequena escala os 3 elementos psicológicos essenciais a partir dos quais nossa visão romântica foi construída. O mecanismo central do amor é a combinação altamente reativa de 3 ingredientes. A consciência limitada sobre como a outra pessoa realmente é, a falta de oportunidade para descobrir mais e um enorme otimismo. A paixonite revela como permitimos que detalhes determinem o todo. Que é aquilo que ele traz no começo, né? De você, de repente, ver, olha para a pessoa e você vê ali, né, um cabelo, um corte de cabelo, né, ou uma boca. E a partir daqueles traços, você meio que completa a imagem, transformando aquilo que existe em algo que você fantasia sobre aquilo que existe. E a paixão faz isso. A paixão delira. A paixão cria. A paixão imagina. E isso é natural. Não tem nada de certo e errado. É natural que a gente faça isso. A partir de um único traço, a gente cria uma imagem. A gente cria uma verdade. A gente cria uma história que só existe na nossa fantasia, mas que se faz necessário ser assim. E aí aqui ele traz um pouco essa questão de, com poucas pistas, você prevê anos de felicidade marcados por uma profunda empatia mútua. Ele ou ela entenderá perfeitamente que você ama sua mãe, apesar de não se dar bem com ela. Que você trabalha duro, embora pareça distraído. Que está magoado, não zangado. As partes de seu caráter que confundem e intrigam os outros, finalmente vão encontrar uma alma gêmea complexa, sensata
e reconfortante. Gente, eu fico rindo porque eu vou falando, toda vez que eu abordo esse capítulo, que eu falo de paixão, eu começo a rir porque eu lembro de todas as minhas paixões. Eu já vou lendo. Aí eu falei, ó, já tá vindo as histórias aqui também. E eu, com meus 1,55 de altura, me apaixonei pelo tamanho daquele ser humano altíssimo. Imaginei aquele abraço onde eu poderia até dormir ali. Quem nunca? Você sabe que teve um dia que eu me vi refletindo sobre isso, gente. Ai, eu realmente tenho umas histórias bem engraçadas. Oferecer um livro. Bem por aí, bem nesse tipo de história. Né? De realmente, assim, de você ver um homem alto, assim, você olhar e falar, nossa, imaginou, deitadinho. Já passei por isso, né? Porque teve um dia que eu fiquei me questionando, né? Por que que eu não gostava de homens da minha estatura? A grande loucura. E aí eu ficava pensando, eu falei, por que será? Aí quando eu vi algum homem um pouco mais alto, eu falei assim, nossa. Aí eu comecei a entender, eu falei assim, né? Então eu tô buscando um colo. Colo de quem? Aí já começam as perguntas de psicanalista, né, gente? Minha cabeça ela não dá folga pra mim, eu já fico me analisando. Colo. Homem. Colo de quem? Né? Porque a paixão é sobre isso, né? Ela vem também a partir desse lugar de o que eu estou buscando nesse outro, né? O que eu estou desejando, né? Para onde que os meus desejos estão me levando quando eu escolho esse objeto, né? Que a gente falou na segunda live, né? Da escolha de objeto. Então, também é importante a gente olhar para isso. Quando inventamos toda uma personalidade com base em algumas pistas, estamos fazendo algo surpreendente, mas não tão raro assim. Estamos apenas aplicando a uma pessoa real a nossa tendência natural a preencher lacunas, como fazemos instintivamente com esboços de rostos humanos. E aí aqui ele traz um desenho para exemplificar isso, né? Que no desenho que ele traz tem poucos traços, mas quando a gente olha para o desenho, automaticamente a nossa mente já cria outros traços auxiliares, né? Então aqui ele está querendo demonstrar que psicologicamente a gente tende a fazer isso, né? A gente tende a preencher lacunas naquilo que a gente enxerga, né? A partir da nossa história, a partir da nossa perspectiva, a partir do nosso psiquismo, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, a gente dá alguma forma para aquilo. A gente dá significado para as coisas. A gente delineia as coisas. A gente dá forma para as coisas, né? E na paixão acontece a mesma coisa. A diferença, se a gente for comparar com esse exercício de olhar para o desenho e automaticamente preencher, é que na paixão existe um lugar de um grande delírio que acontece ali, né? Mas que faz parte. E tá tudo certo. Desde que com um certo nível de consciência, que é o que a gente vai desenvolver aqui, tá? Porque entendendo que a paixão é sobre isso, toda vez que a gente se apaixona, a gente já se apaixona com uma outra capacidade de não delirar tanto. Esse é o objetivo, né? De conseguir ter um apaixonamento com moderação. E eu digo que é possível. Certo? Então, vamos lá. Aí aqui ele continua. Por instinto, construímos o que falta a partir de pistas mínimas. Somos artistas da expansão, apesar de não recebermos o devido crédito pela criatividade intuitiva. Uma pessoa cínica vai declarar que esses devaneios de entusiasmo na conferência, no trem, na rua, no supermercado, são apenas delírios, que simplesmente projetamos a ideia de uma identidade falsa e completamente imaginária sobre um desconhecido inocente. Mas isso é uma generalização. Podemos estar certos. A postura irônica pode mesmo pertencer a uma pessoa muito cética.
Naquela outra, sua forma de inclinar a cabeça pode mesmo indicar que ela é muito generosa com os pontos fracos dos outros. O erro da paixonite é mais sutil. Ele está na facilidade com que, após avistar uma série de traços de caráter genuinamente bons, passamos a uma conclusão romântica, afoita e ingênua, de que o outro à nossa frente, no trem ou na calçada, é a resposta completa às nossas necessidades emocionais interiores. Então, esse é um dos erros na paixonite. Erro no sentido de uma certa imaturidade que acompanha principalmente as primeiras paixões. Esse lugar de realmente acreditar em tudo aquilo que a gente acha que vê no outro. Ao invés de, ok, estou apaixonada, estou sentindo isso, mas deixa eu ficar atenta também. Deixa eu me perguntar um pouco aqui. Se tudo aquilo que eu estou nomeando de fato existe. Ou investigar para poder descobrir. Ou ter paciência para poder descobrir. Mas saber que existe ali um mistério. Que aquilo que eu estou contando para mim, que eu já sei sobre o outro, eu não sei. E essa consciência que vem com a maturidade é fundamental para que a gente não se perca na paixão, mas use a paixão para se encontrar. E é aí que o jogo muda. O principal erro da paixonite está em deixar de lado um fato fundamental sobre as pessoas em geral. Não apenas este ou aquele exemplo, mas a espécie como um todo. Percebemos algo de errado em todo mundo quando conhecemos o seu caráter por inteiro. Algo tão errado que parece zombar do arrebatamento ilimitado da paixonite. Não temos como saber qual será o problema, mas podemos e devemos ter certeza de que ele existe, escondido atrás da fachada, esperando o momento de se revelar. Como podemos ter tanta certeza? Porque os fatos da vida distorceram a natureza de todos nós. Então aqui, antes de entrar nessa parte, é muito interessante que ele trouxe anteriormente, que eventualmente algo que eu observe naquele indivíduo, naquela pessoa que eventualmente desenvolve essa paixonite, pode ser que outras pessoas olhariam e diriam que não. Pode ser que as pessoas que conhecem aquela pessoa diriam que não existe aquela característica naquela pessoa. Mas pode ser que justamente por conta do apaixonamento, você esteja ali, sim, enxergando algo que existe naquele indivíduo, que existe naquele sujeito, mas que está latente nele. E é só diante de um olhar apaixonado que aquilo pode se revelar. Essa parte também é muito bonita e ela é muito real. Então, às vezes, esse delírio pode trazer uma verdade. Ou seja, não existe um lugar aqui que a gente possa dizer que sempre é delírio ou que é revelação. E a única forma da gente descobrir isso é viver na experiência. Continuando. É que ele começa, Como podemos ter tanta certeza? Porque os fatos da vida distorceram a natureza de todos nós. Então é por isso que eu lembrei de trazer esse adendo, por conta dessa fala aqui. Então, assim, os fatos da vida, a gente nasce de um jeito
e a partir da nossa criação, a partir do verniz civilizatório, né, de todas as contenções que a civilização traz, né? Eu gosto muito da fala de uma filósofa psicanalista, que é a Viviane Mosé, que ela costuma falar que a civilização ela é contra a vida, né? Ela tenta eliminar tudo que é vivo, tudo que pulsa. Então a civilização ela vai fazendo com que a gente vá se fechando, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente vai sendo oprimido, a gente vai sendo comprimido, a gente vai sendo modificado, a gente vai sendo deformado para caber na sociedade, na cultura do nosso tempo, do nosso local, da nossa família. E é também nesse lugar do apaixonamento que existe uma possibilidade de libertação da alma. E isso é muito bonito. E sim, eu sou uma encorajadora das paixões. Tem muita gente que me fala isso. Fala, mas você está dizendo que eu tenho que me apaixonar? Eu falei, sim, se puderem, se apaixonem. Né? Na verdade, se tiverem coragem, porque é algo que nos leva para nós. Nos leva para nos conhecermos. Mas que não é um lugar tão simples e nem sempre tão gostosinho também. Né? Principalmente quando ela acaba. Bom, ninguém passa incólume pela vida. Há muito a temer. Mortalidade, perdas, dependência, abandono, ruína, humilhação, sujeição. Todos somos extremamente frágeis, mal equipados para enfrentar os desafios da nossa integridade mental. Nos faltam a percepção, a compostura, a energia e a bravura mental necessárias. Não tivemos bons exemplos. Inevitavelmente, nossos pais estavam longe de serem perfeitos. Ficamos irritados facilmente. Nos zangamos ao invés de explicar o que nos preocupa. Criticamos ao invés de ensinar. Não examinamos os nossos temores com cuidado. Não nos entendemos direito e criamos justificativas lisonjeiras para os nossos defeitos. Sob pressão, nos tornamos ruidosamente assertivos ou indevidamente tímidos, frios ou carentes, controladores ou evasivos. Esses são problemas normais da condição humana. Não conhecemos com antecedência as fragilidades e perturbações interiores do outro, mas podemos ter certeza de que estão ali. Com o tempo, todo mundo vai parecer inapropriado e complicado demais para ser alguém com quem dividir a vida. Não precisamos conhecer alguém a fundo para saber disso. Naturalmente, o seu defeito específico, e muito irritante, não será visível de primeira e poderá se esconder por um longo período. Se só encontrarmos a pessoa em situações muito limitadas, numa viagem de trem e não tentando pôr uma criança de 2 anos na cadeirinha do carro, numa conferência e não depois de passar 87 minutos fazendo compras com o pai idoso, podemos até mesmo, por um bom tempo, ter o prazer de acreditar que um anjo caiu do céu. Principalmente se formos deixados a sós para transformar o entusiasmo em obsessão, porque a pessoa não nos telefonou de volta ou está fazendo joguinho. Olha como é complexo isso, né? Maturidade não significa abandonar as paixonites. Eu já vi muita gente por aí falando que não se apaixona porque amadureceu. Né? Então eu me tornei mais maduro, então agora eu sei que paixão é uma loucura, paixão é um delírio, e como eu já me conheço muito bem e tenho um equilíbrio emocional e psicológico, então eu não me apaixono mais. Isso não faz o menor sentido, tá? Então quem falar isso, balela.
né? A paixão não tem nada a ver com a maturidade, se apaixonar ou não se apaixonar. Mas sim, como eu vivo essa paixão tem a ver com maturidade, né? Então, quando existe a imaturidade do indivíduo, ele se perde nessa paixão facilmente. Ele entra nesse lugar de obsessão, ele entra nesse lugar de delírio completo sobre o outro, de necessidade, de dependência, de possessividade, né? De cegueira, a ponto de fazer grandes loucuras em nome desta paixão, que muitos às vezes chamam equivocadamente de amor. Então, quando a gente não tem maturidade, essa é a diferença. A gente se apaixona, mas a gente tem total descontrole da situação. Por não se conhecer e por não ter a capacidade, a maturidade de perceber que, diante da paixão, estamos vivendo ali um campo de idealização do outro que precisa gradualmente ser descortinado, né? Para que, de fato, a gente consiga ter uma relação saudável. Mas estar maduro não implica em deixar de se apaixonar. Muitas vezes as pessoas que falam isso são pessoas que bloquearam a sua capacidade de apaixonamento justamente por medo de precisarem entrar em contato com partes delas que elas não querem entrar. Inconscientemente. Mas é uma escolha. Então, tomar muito cuidado com essas narrativas, né? Então, repetindo aqui. Maturidade não significa abandonar as paixonites. Trata-se simplesmente de abrir mão, de uma vez por todas, da ideia romântica, fundamental, em que se baseou a visão ocidental dos relacionamentos e do matrimônio nos últimos 250 anos, de que existe um ser perfeito, capaz de suprir todas as nossas necessidades e satisfazer todos os nossos anseios. Porque a paixão, ela intensifica, né, essa crença, essa convicção baseada nas premissas do amor romântico. Então, a questão aqui, a gente reforça, né, é que a gente se distancie desses pilares do amor romântico e aí sim também consiga viver paixões com mais consciência, né, dentro do possível, já que a gente está falando de um estado delirante, né, para que a gente cresça a partir da experiência da paixão, sem comprar a ideia de que esse outro que me despertou isso vai preencher todas as lacunas da minha vida. Porque não vai. Não existe um ser no mundo capaz de fazer isso por você. Me desculpe. Essa é a verdade. Certo? Não há ninguém na Terra que, com certa regularidade, não nos leve à fúria, ao desespero, à histeria, e, em certos momentos, a uma vontade de fugir e até de morrer. E é provável que façamos com que os outros vivam um melodrama similar. Não está em nossa esfera de possibilidades sermos completamente realizados ou compreendidos de forma satisfatória. Não somos criaturas projetadas para a alegria duradoura. Portanto, a escolha do parceiro nunca é entre contentamento e sofrimento. É, no máximo, uma questão de optar entre tristeza generalizada e infelicidade cotidiana. Trágico. Mas é sobre isso. Deveríamos curtir as nossas paixonites. Elas nos mostram quais qualidades admiramos e precisamos ter mais na vida. A pessoa do trem realmente tem nos olhos um ar extremamente sedutor de autodepreciação.
Aquela avistada junto à barraca de frutas, de fato, aparenta ser ótima com crianças. Mas, da mesma forma, não há dúvida de que esses personagens terão características capazes de arruinar a nossa vida, como a de todos aqueles que amamos. Então, mais uma vez, né, a ideia aqui sempre é a importância da consciência, nem que seja mínima, em todos os nossos encontros, inclusive nesses encontros onde a paixão nos abala, a paixão nos move, né? A gente conseguir ter alguns lampejos de consciência nesse processo, para que a gente consiga descobrir coisas incríveis sobre nós nessa troca, porque a paixão ela tem essa propriedade, né? Ela tem essa propriedade de inaugurar também um conhecimento nosso sobre coisas em nós que sozinhos a gente não conseguiu acessar, mas que o outro nos mostra. Aquele outro que está ali naquele apaixonamento, ele se torna extremamente generoso nesse momento. Coisa que às vezes depois de anos de relação nunca mais a gente vai encontrar. Mas na hora do apaixonamento é um lugar de extrema generosidade. É um lugar onde a gente costuma exaltar as qualidades do outro, criar qualidades no outro, receber elogios, receber validações. Então é um momento, né, esse momento da paixão, que pode ser extremamente rico, para que a gente se sinta com valor ampliado. Momento de elevação de autoestima. Momento de ter aquelas características ou aqueles projetos que as pessoas talvez digam, ah, foi legal, mas a pessoa apaixonada vai dizer, você é incrível, você é maravilhoso. Né? Nossa, nunca ninguém faria algo tão incrível. E naquele momento aquilo é real. O que aquela pessoa está dizendo é o que ela está vendo. A partir de uma perspectiva delirante? Sim. Mas não significa que é mentira. E aí cabe a nós escolhermos acreditar naquele delírio que nos faz bem, ignorar os delírios que não nos fazem bem, ou não. Entende? Então é muito rico. No momento do apaixonamento, muitas vezes, a nossa autoestima é extremamente elevada. Mas não podemos deixar de observar que talvez existam ali naquela pessoa lugares questionáveis. Então, quer me elogiar? Pode elogiar. Quer me exaltar? Pode me exaltar. Mas eu estou de olho em você. Uma parte minha está encantada, que é uma palavra que também cabe muito bem quando a gente fala de paixão, esse lugar de encantamento, mas uma parte minha também está desperta. Está observando aqui, peraí, né? Será que não tem um lugar aqui que ele está me seduzindo para eu fazer algo que, na verdade, eu não quero fazer? E por que eu estou tendenciando a fazer se não é meu fazer isso? Eu realmente não quero fazer isso. Então, é importante conseguir, com a maturidade, ter esses dois lugares no processo de apaixonamento. Um lugar de absorver o que existe de bom nesse encontro, nesse momento delirante, e, ao mesmo tempo, não ser tão ingênua, tão ingênuo, compreendendo que estamos falando de paixão. E uma parte do que eu não vejo pode ser aquilo que vai me derrubar. Então eu preciso sim estar atenta, estar atento. Sempre. Na paixão e no amor. Né? Mas na paixão mais. Justamente por esse lugar desse encantamento inicial. Uma visão ácida das paixonites não deve nos deixar deprimidos, mas apenas aliviar o excesso de pressão
que a cultura romântica impõe aos relacionamentos de longo prazo. Deveríamos sempre compreender que o fato de uma pessoa específica não ser o parceiro ideal não é um argumento contra ela. Não significa de modo algum que o relacionamento mereça fracassar ou ser aperfeiçoado, sem que isso seja uma condenação. Todos acabamos com aquele personagem dos nossos maiores pesadelos, a pessoa errada. E aqui, nossa, hoje eu vou terminar na hora, hein? E aqui sobre esse lugar da pessoa errada, né? Que é justamente quando a gente parte desse amor romântico, né? Dessa ideia do romantismo, tem sempre aquela imagem daquela pessoa construída, né? Dentro de um inconsciente coletivo, na cultura, a partir dessa ideia de que é uma pessoa que é a pessoa certa para cada um de nós. Que existe no mundo uma pessoa que é a pessoa certa. E toda vez que a gente se apaixona, essa sombra dessa pessoa certa, ela surge para a gente. Né? Esse lugar que faz parte, né? A gente poderia colocar essa pessoa certa, essa alma gêmea, como um arquétipo. Né? Porque é como se ele fosse invocado no momento da paixão. E como se eu, de repente, projetasse no outro que esse outro deve cumprir esse papel. E é por isso que eu o torno a pessoa certa. Mesmo que conscientemente eu saiba que não é. E esse lugar é o que faz com que a gente se perca nessa paixão. Com que a gente esqueça, né, sobre o que é aquele momento. Que é um momento de uma conexão que vai me apresentar um outro, que num primeiro momento é só um ideal, e tem muito a ver com esse lugar, né? A paixão, ela é muito um processo narcísico mesmo, né? É como se eu também projetasse no outro tudo aquilo que eu tenho de bom em mim. O momento do apaixonamento também é sobre isso. Então, muitas vezes, a gente se apaixona por uma pessoa e a gente exalta ela em algumas características. E essa pessoa, quando recebe aquele elogio, muitas vezes ela devolve e fala, mas você também é. Então, nesse ponto, nesses encontros, ali a gente às vezes se perde nessa ideia da alma gêmea. Porque naquelas características de exaltação, né, naquelas boas características, porque a paixão geralmente é sobre isso, sobre a gente exaltar o outro, né, porque a gente está encantado, então a gente a princípio só vê o que há de melhor, a gente encontra no outro partes nossas, que a gente nomeia como sendo do outro, mas que também são nossas. E aí o outro nos dá a notícia de que, pera, mas você também é, você também tem isso. E naquele momento aquilo nos surpreende. E é incrível isso. É um dos grandes ganhos do processo de apaixonamento. Mas a gente precisa ao mesmo tempo ter consciência de que naquele momento, ok, eu sinto que realmente eu tenho isso, então eu tomo como verdade, porque faz sentido, mas ao mesmo tempo eu não preciso que esse outro seja essa pessoa que vai nomear para sempre isso para mim. Ele não é o único capaz de enxergar isso em mim. Outras pessoas também podem. Então essa consciência de que não é uma pessoa que vai me dar notícias sobre mim a partir dessa projeção narcísica. Outras pessoas também farão. Pode ser que ela seja a última nesse contexto de paixão? Pode. Mas não precisa ser. Não necessariamente vai ser. E quando a gente tem essa consciência, a gente também fica mais receptiva a outros apaixonamentos. A gente não se fecha.
Porque a gente sabe que não existe a pessoa certa. Existe o encontro necessário para o crescimento de duas pessoas. Isso é uma visão mais madura dentro dessa dinâmica. E agora, vamos indo para o final. Último parágrafo para a gente terminar as paixonites. O pessimismo romântico simplesmente parte do princípio de que não se deve pedir a ninguém que seja tudo para outra pessoa. Depois de aceitar essa verdade, podemos buscar formas de nos acomodar da maneira mais bondosa e delicada possível à realidade desajeitada da vida ao lado de outra pobre criatura. A compreensão madura da loucura, das paixonites, é um pano de fundo sensato para o nosso modo de encarar as tensões do amor no longo prazo. Né? E aí aqui a gente conecta isso, né, com o lugar do amor. Então, quando muitas pessoas falam, isso aqui que eu vou trazer para vocês é um questionamento meu, tá? Então, assim, eu estudo amor, paixão, relacionamentos há muitos anos. Né? Eu não só estudo, como eu vivo isso. Eu me jogo nessas experiências, justamente para compreender isso na prática, né? Dentro do que eu sinto, e não só do que eu penso e do que eu estudo. E o que eu sinto cada vez mais é que tem muita gente que traz, né, a teoria dentro desse lugar de que a paixão encerra e o amor começa talvez. Né, quando a gente consegue, né, criar ali um espaço, abrir um espaço para se deparar com o real, né, sair desse lugar do encantamento da paixão. E aí eu vou trazer aqui para vocês, né, como um lugar de pensar mesmo, de se observar, né, nessas narrativas, né, de paixão e amor, porque eu de fato não acredito nisso. Eu acredito que é possível sim a gente manter o apaixonamento, né, mas não mais como num primeiro momento, mas eu acredito nesse lugar da paixão sempre ali junto com o amor. Eu acho que o que faz com que isso deixe de existir são os modelos de relacionamentos que a gente tem. Não é a nossa natureza que não permite que a gente viva simultaneamente amor e paixão. Eu acho que são as rotinas, eu acho que são as formas de convívio, as formas de viver, né, essa relação, que faz com que as pessoas se distanciem de uma possibilidade de manter essa chama da paixão acesa, que não precisa mais ser uma fogueira de São João, né, como normalmente é no início, mas que sempre tem um lugar ali, né, de colocar um gravetinho a mais para manter essa chama acesa. Eu acredito que isso não é só possível, como é necessário dentro de uma relação saudável, duradoura, onde o desejo continua encontrando espaço para se realizar. Então, talvez cada um que está aqui olhar para as suas relações e tentar observar isso. De que forma que a gente pode mudar a forma que a gente está se relacionando para que a gente injete oxigênio nessa relação, para que a paixão encontre novamente um espaço. Eu realmente acredito nisso, tá? Porque eu não acredito numa relação saudável que a paixão não encontre mais espaço para estar. Uma relação amorosa, romântica. Então, deixo aqui para as reflexões de vocês. E a gente encerra hoje a nossa 12ª live, né? Faltam aí, acho que 5 lives para a gente encerrar a leitura comentada deste livro, Relacionamentos, tá? E hoje eu fiz excepcionalmente terça-feira, né? Mas
Todas essas lives, elas estão acontecendo toda quinta, às 20 horas. Essa semana eu não vou fazer de quinta, né? Estou fazendo hoje, mas via de regra é toda quinta às 20 horas e todo domingo às 20 horas. Então a gente se vê de novo no domingo, tá? No domingo às 20 horas. E aí a gente vai entrar num assunto fundamental quando a gente fala de relacionamentos amorosos, românticos, que é essa questão, né, eu vou trazer uma palavra que eu acho ela bem estranha para substituir o que eu gostaria de dizer, mas que é importante que eu não diga aqui, né, que é a não liberação da nhanhação. Se é que vocês me entendem. Né? Então a gente vai falar sobre esse lugar, né? Sobre esse aspecto da relação, como que a gente pode ter alguns prismas. Eu vou ver como que eu vou conseguir trazer esse conteúdo, né? Tomando cuidado com a utilização das palavras que teoricamente, né, seriam as palavras que eu utilizaria, mas que, né, nesse meio de comunicação é importante a gente evitar. Enfim, né? Mas vai ser bem interessante, né? É um assunto fundamental para a gente falar e que implica também nesse lugar da paixão. Também conversa com esse lugar do desejo na relação. Certo, meus amores? Então é isso. Nos vemos novamente no domingo às 20 horas para continuar essa construção, caminhando aí já para o final, né, para as últimas lives, né, de como que a gente pode construir relações mais saudáveis. Quem não assistiu às outras lives, eu convido vocês a assistir em breve, né, eu acredito que quando eu terminar essa sequência toda de lives, eu vou colocar esse conteúdo disponível tanto no meu canal do YouTube, quanto também, né, no meu podcast, tá? Porque eu sei que algumas pessoas preferem nesses outros canais, e é isso. Certo, meus amores? Então, boa noite para vocês e até domingo às 20 horas. Um beijo grande. Tchau, tchau. Apaixonem-se. Um beijo.